dia. Bom dia. Domingão ensolarado, beleza, né? Então, gente, sempre gratos por aqui poder compartilhar com vocês a reflexão sobre o Evangelho de Jesus, que hoje nos traz aqui, conforme o lembrete que recebemos ali na porta, né? Nos traz aqui uma reflexão sobre a infância. E a importância da infância, né? Para todos nós, não só do ponto de vista de formação intelectual, moral, mas principalmente como espiritual. Então, nesse capítulo do Evangelho, Jesus nos traz: bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Então, apresentaram-lhe criancinhas a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é para aqueles que lhes assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então, aqui no item 3, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Daí Jesus ter tomado como referência, né? E aí isso remete a um pensamento mais moderno, né? Ou mais atual, vamos dizer assim, de um grande escritor chamado Fernando Pessoa, português, né? Que ele nos diz o seguinte, bem relacionado com essas palavras de Jesus: a criança que fui chora, deixei-a para vir a ser o que sou, e vendo aquilo que sou, quero ir buscar quem fui, aonde ficou. Esse pensamento de Fernando Pessoa eu acho espetacular, porque a gente deixa a criança lá para trás, né, normalmente ao longo das nossas vidas, e acaba focando muito a parte material, a parte, digamos, entre aspas, prática da vida, né, a parte da razão, né. E aí eu acrescentaria o seguinte, que então devemos sempre ser crianças, eternas crianças. De uma certa forma até que seria bom, né? Manter o espírito brincalhão, por exemplo, né? Levar as coisas um pouco mais na alegria, um pouco mais na brincadeira saudável, e menos naquela seriedade compungida, naquela seriedade até muitas vezes mal-humorada. Então um pouquinho mais de bom humor a gente pode tornar as nossas vidas e dos nossos próximos muito mais leve, né? Eu acho que isso é muito importante também, né? E, em outras palavras, a gente não deveria nunca perder a bússola do sonho. O sonho deveria ser a nossa bússola, como é para a criança. A criança tem a sua bússola do sonho, né? Mas, quando a gente vai se tornando adulto, a gente tem que adicionar a essa bússola a âncora da razão. Ou seja, nós temos que contar também com a razão. Então tem que haver um equilíbrio entre o sonho, entre a alegria de viver, né? As possibilidades reais e a razão. Porque nós não podemos, na maior parte do tempo, agir de uma forma, digamos, infantil. Mas, ao mesmo tempo, temos que resguardar essa parte da criança em nós. Então, isso é uma reflexão que eu acho fundamental, que Jesus nos trouxe e que ela tem que ser repetida realmente ao longo dos nossos dias, né? Então, o que temos é que a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ou seja, ninguém consegue ter humildade e simplicidade sem ter pureza de coração, né? E a nossa pureza de coração normalmente ela é tisnada, ela é manchada pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho,
pela nossa ambição, e pelas as nossas, vamos dizer assim, reações, como o Domingos colocou aqui, muitas vezes destemperadas, né? Muitas vezes desequilibradas em relação aos próprios fatos. Então, às vezes, nós sobrelevamos a importância de um fato de menor importância, colocamos isso num nível muito alto. Por quê? Porque ele nos afeta diretamente ou indiretamente. Então, como nós somos o centro do universo, entre aspas, né? Tudo aquilo que nos afeta nos tira do sério. Então, gente, uma outra reflexão que nós precisamos praticar o tempo todo, nós não podemos nos levar tão a sério também. Às vezes nós nos levamos muito a sério. Não, porque eu não aceito isso, eu não admito aquilo, porque na minha idade eu não posso mais aceitar essas coisas, porque isso, porque aquilo. Então, a idade cronológica, muitas vezes, nós usamos como um biombo para esconder nossas fraquezas e os nossos perrengues, né? Psicológicos e emocionais. Na minha idade não dá mais, eu não quero aprender mais, ou não dá para aceitar esse tipo de coisa. Nós continuamos sendo o mesmo ser humano, né? Pelo menos espiritualmente falando, porque as nossas células, elas são substituídas o tempo todo, né? na nossa evolução material, né? Então, antes de rir dos demais, como às vezes a gente, mesmo sendo mal-humorados, nós rimos das outras pessoas, vocês já perceberam isso? A gente muitas vezes se leva muito a sério, mas não leva a sério os outros. Então, antes da gente começar a rir dos outros, e não estou falando aqui de stand-up, não estou falando aqui de uma comédia cinematográfica, estou falando da vida real, do dia a dia, né? Então, a gente, antes de começar a rir dos outros, tem que aprender a rir um pouquinho da gente mesmo, né? Bom humor. Ou seja, se eu faço uma bobagem, entre aspas, sem muita consequência, né? Por que não brincar um pouco com isso, ao invés de ficar se martirizando por aquilo, ou ficar tentando se justificar, muitas vezes, né, daquilo que fez de errado. Errei, pronto, não posso errar mais, ou posso, né, se não for muito importante. Mas tudo é aprendizado, né? Eu tenho sempre na memória um pensamento de um ator cômico muito inteligente da década de 40 e 50, norte-americano, chamado Groucho Marx. Ele costumava dizer o seguinte, uma das coisas, né, tem vários pensamentos que eu acho muito interessantes dele, para a gente rir um pouco da gente mesmo. Ele dizia o seguinte, que eu jamais entraria para um clube que me aceitasse como sócio. Ou seja, eu tenho tantos problemas, eu tenho tantos desvios comportamentais, que se o clube me aceitar, ele não tem critério, né? Então não adianta eu ir para um clube que não tem critério, que eu vou encontrar pessoas iguais ou piores do que eu lá. Então é uma forma da gente desopilar um pouquinho, mas rir um pouquinho da gente mesmo, né? Assim, não se levar tão a sério, né? Eu não sou o último biscoito do pacote, eu não sou, né, a figura, a cereja do bolo, nem nada disso, né? Assim, que tem uma outra figura histórica, não da época de Jesus, né, mas até, vamos dizer, da mesma época do Império Romano, que nos dá uma lição muito importante também. Dois grandes imperadores romanos que me ocorrem agora, que eram o Adrianus e o Marcos Aurelius, foram grandes imperadores de Roma com visão humana, né, com visão... eles eram arquitetos, filósofos, grandes pensadores e grandes diplomatas, né? E Marcos Aurelius, inclusive, foi imperador e foi um grande pensador de uma filosofia chamada estoicismo, que é como você levar a vida, né, de uma maneira suportável, né, olhando as coisas da maneira correta. E o Marcos Aurélio e o Adriano, eles têm uma característica que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Eles eram tão populares que eles não tinham temor de andar pelas ruas de Roma, no meio do populacho, do povo, né, que eles governavam. Só que eles tinham uma precaução, eles levavam um servo, e esse servo tinha a seguinte função, ia sempre ao lado dele. Como o povo os elogiava muito, né, os colocavam como verdadeiros semideuses, o servo tinha a seguinte função: você não é tudo isso, você é só um ser humano, você é fraco, você tem defeitos. Imagina um servo falar isso para o imperador, né? Então, quer dizer, mas ele sabia que o imperador não ia, era só para acordar ele de vez em quando, falava: olha, você não está com essa bola toda não sobe muito a barra aí não, né? Então é muito importante esse tipo de postura, né?
E é uma postura que nos remete normalmente à infância, né? Quer dizer, a humildade, o senso de humildade que nós temos que ter, não é assim? E a criança normalmente tem aquela fase também, né? De 1 aos 7 anos, 16, 7, né? Em que ela está com um pezinho lá no plano espiritual e outro pezinho no plano material. Então, nessa fase, ela ainda não tem normalmente, eu sempre digo normalmente porque tudo tem exceção, né? Todas as regras têm exceções, mas normalmente elas não manifestam tendências de malícia, de maldade, de perversidade, né? Elaboradas. Quer dizer que uma criança não faz, machuca? Pode machucar o outro? Pode dar um pontapé na canela do pai. Eu já levei pontapés não das minhas filhas, mas de sobrinhos. Então faz parte, né? Mas não é aquela coisa elaborada, como nós adultos muitas vezes fazemos, planejando prejudicar, planejando machucar alguém. É um pouco diferente a forma, né? Então Jesus, o que ele buscava? Ele buscava com essa semelhança, buscar a semelhança com a infância intelectual do adulto, com as suas fraquezas, com as suas vicissitudes e seus vícios, né? Ou seja, aqueles adultos que estavam mais subjugados ainda aos instintos do que à razão. Então, nós sabemos que a evolução é assim, a gente vem com instintos, né, desde a idade da pedra, para não recuar muito mais, e aí vem crescendo a parte da razão e dos sentimentos, que vai se impondo, né, aos instintos, né, propriamente dito, porque os animais têm instintos, os animais chamados irracionais, apesar de que alguns são mais racionais que a gente às vezes, mas é assim que funciona. Então nós vamos crescendo. Então Jesus se preocupava com quem? Com quem ainda estava no estágio em que os instintos eram mais fortes, né? Eles eram subjugados pelos instintos. Então Jesus se preocupava em cuidar também desses, entre aspas, desassistidos, que ainda tinham um longo caminho evolutivo nas suas encarnações. Porque, como nos diz o Evangelho, né, os sãos não precisam de médico, né? Quem precisa de médico é o doente, é quem tem problema. E Jesus sabia disso perfeitamente, como um grande médico que ele era também, entre outras coisas, né? Então, por que a gente sempre fala muito da criança, né, como referência? Porque ela é naturalmente feliz, né? Naturalmente. O homem deveria cultivar essa verdadeira alegria e felicidade, né? E isso está onde, gente? Está principalmente em servir ao próximo e amar verdadeiramente. O amar verdadeiramente não significa aquela paixão que na primeira decepção, né, no primeiro problema de relacionamento ela já se esvai. Então, o amar verdadeiramente é você amar no momento bom e no momento ruim, no momento de dificuldade e no momento de alegria, complacência, né? É diferente, né? Você tem que amar nos dois momentos. Isso é o amor verdadeiro. O outro amor é a mesma diferença que existe entre alegria e felicidade, né? Você pode ter alegrias. Não precisa ler Evangelho, não precisa ler nada. Não precisa ver o centro espírita. Você pode ter momentos de alegria. Só que são extremamente passageiros. Você teve um momento de alegria, fui numa festa, tomei todas, conversei com todo mundo, não sei o que, fiz isso, fiz aquilo. Momento, depois vem a ressaca, tudo bem, mas assim, isso não é felicidade. É um momento passageiro de alegria. E que às vezes até cobra o seu preço, né? Depois. Problema no fígado, porque bebeu muito, etc e tal, vinho, seja lá o que for. Mas assim, a felicidade, ela se diferencia por quê? Porque a felicidade é um plantio permanente nos nossos corações. Então nós temos que plantar permanentemente os bons sentimentos, as boas reações e o bom comportamento no nosso coração. Porque isso vai permanecer, né? Isso vai ser perene. Agora, a alegria, hoje nós estamos alegres por alguma razão, amanhã estamos tristes por outra razão. A felicidade, independentemente do momento mais feliz, ou mais alegre, ou menos alegre, ela permanece em nossos corações. Então, aí sim nós precisamos do Evangelho, aí sim nós precisamos dos conhecimentos que Jesus nos trouxe.
Bom, gente, essa diferença é sempre muito importante a gente ter em mente, né? Então, alguns comportamentos, só para a gente relembrar, eu anotei aqui, que nós, muitas vezes, precisamos ter em mente, né? São incoerências do dia a dia, né? Nosso dia a dia está cheio de incoerências. Nós rezamos, mas não sabemos perdoar, muitas vezes. Então, isso é uma incoerência, né? Se eu oro, eu tenho que saber perdoar, né? Acendemos velas para santos, no cemitério, para não sei o quê, na igreja, em algum lugar, mas não conseguimos nos iluminar interiormente. Então, são incoerências que a gente tem que enfrentar. Nós jejuamos, por exemplo, agora é Páscoa, né? Tem gente que não come carne, não come isso, não come aquilo, tal, porque é Páscoa. Conheço gente que não está comendo doce, porque é o sacrifício maior. Tudo bem. Então eu estou fazendo 40 dias de sacrifício. O que eu gosto? Doce. Então 40 dias sem comer. Não como carne mesmo, então beleza, vou ficar sem comer doce. O sacrifício é uma forma de demonstrar fé, né? Mas você faz isso e depois você é maledicente. Fala mal do próximo, envenena relações, faz fofoca, não é assim? Então não adiantou jejuar. A pessoa está jejuando ali, ou está nesse período de 40 dias aí, evitando um monte de coisa que ela gostaria de fazer, mas continua falando mal do outro, continua envenenando o coração de um contra o outro. Porque na realidade é isso, não é maledicência. Eu falo sem muita certeza do que estou falando, mas falo para prejudicar alguém, ou falo, muitas vezes até por vaidade, quer dizer, olha como eu sei que fulano faz, etc e tal. Ele não me engana, ela não me engana. Certo? É uma forma de vaidade também que a gente exercita muitas vezes. Querendo se mostrar sabedor das coisas, né? Conhecido meu, muitas vezes a gente fica falando de política, eu não falo mais muito de política, mas ele às vezes gosta de tocar no assunto e critica e tal, olha, fulano corrupto, faz isso, faz aquilo. Um dia ele soltou essa daí no fim e falou assim, mas se eu tivesse lá, eu ia fazer igual. Vai falar o que depois disso, né? Então tá bom. É uma forma de entender verdadeiramente o coração humano dele, no caso, né? Mas é uma forma de você dizer, estou sendo absolutamente hipócrita, né? Incoerente e hipócrita nesse caso. Nós somos o tempo todo em algumas coisas, né? Só não podemos exagerar. Tem que controlar isso. A hipocrisia excessiva vai levar a gente para um lugar meio desagradável, né? Até porque, gente, quando a gente vai para o plano espiritual, isso vocês sabem, né? A gente vai para lá, a gente vai se encontrar no ambiente que nos é propício. O ambiente onde nós estamos bem aclimatados, né? Então imagine só, eu fiquei fazendo maldade o tempo todo aqui, né? Nessa minha encarnação, eu vou para lá, vou encontrar gente que só faz maldade, vai fazer comigo também, né? Certo? O que eu vou encontrar gente boa lá, eu não vou me adaptar, a primeira coisa. O pessoal aqui é tudo trouxa, tudo, né? Não é o meu time, não é a minha praia, como se costuma dizer. Então eu vou para o lugar onde eu vou encontrar gente parecida comigo. Né? Tem que ver essa consonância aí, né? E Chico Xavier fala uma coisa que eu acho genial também. Somos tão jovens quanto os ideais e a esperança que conservamos, ou alcançamos, ou acalentamos. E tão envelhecidos quanto o ceticismo e a desesperança a que nos entregamos. Então esse é o verdadeiro envelhecimento. Desesperança, ceticismo, não acredito em mais nada, não acredito nas pessoas, né? Então, Chico foi muito feliz, né, por colocar essa definição, né? E nesse caso, a gente tem que também levar em consideração o seguinte: muitas vezes a gente se queixa de solidão, né? Solidão significa eu estou sozinho, não compartilho nada com ninguém, não é nada agradável, né? Como diz um amigo meu, compra um cachorro, né? Faz alguma coisa. Mas assim, a maior solidão que nós podemos ter é não estarmos felizes conosco. Ou seja, eu não consigo conversar nem comigo mesmo. Essa é a maior solidão que a gente pode ter. Eu não me entendo comigo. Eu não tenho a aceitação do que eu sou.
em outras palavras. Essa é a pior solidão, meu modo de ver, né? E Chico também dizia outra coisa que combina com isso, né? A felicidade não entra por portas fechadas. Então não adianta você trancar a porta e falar, entra, vem, a porta está trancada. Ou então, quem vai entrar vai arrombar a porta, é isso que você quer? Então vai piorar as coisas, né? Então Chico coloca isso de uma maneira muito feliz também. Felicidade não entra por portas fechadas. Nós temos que pensar nisso todo dia. Será que nós não estamos fechando a porta para a felicidade no nosso dia a dia? Né? E querendo que ela venha? É muito complicado, né, gente? Então, gente, uma última reflexão que eu queria colocar é isso. Nós temos que considerar que a criança que nós fomos, e que somos em parte ainda, ela tem alegrias, ela pode ter alegrias, mas para ela obter a verdadeira felicidade, ou seja, a integridade interior, né, que é sem segundas intenções e sem maldade, ela vai precisar perseguir a luz da felicidade verdadeira que é refletida no Evangelho do Mestre Jesus. Tá bom? Obrigado aí pela paciência, pela atenção de vocês. Vamos então encerrar agora agradecendo mais essa oportunidade bendita, proporcionada pelo Criador, por todos nós, de refletirmos sobre a criação, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, nos colocando no centro de todos esses sentimentos e dessas lições tão importantes. Que assim seja.